Você já tentou mudar algo importante na sua vida e mesmo com toda a determinação, sentiu que algo o segurava? Como se houvesse uma força interna que sabotava suas melhores intenções? Isso acontece porque a verdadeira mudança exige um autoconhecimento profundo. Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas que são referência no Brasil. E no programa de hoje, você vai entender que mudar não é tão difícil se você tiver as ferramentas certas. Tem algo que precisa mudar na sua vida? Então, não sai daí que esse programa de hoje será um diferencial nas suas mudanças. Hoje, no programa Emagrecer, teremos a presença da trainer de PNL, Ana Luísa, que vai explorar como superar barreiras mentais, emocionais, para transformar ideias limitadoras em forças motivadoras, criar hábitos consistentes e redirecionar o foco para soluções. Se você está pronto para quebrar esses ciclos e tornar a mudança possível, esse programa é para você. A verdadeira transformação começa agora, com a forma como você pensa e se comunica. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Hoje eu estou aqui com uma convidada mais que especial, a Ana Burato. É isso mesmo? Isso Burato. mesmo. A Ana é do Rio Grande do Sul, né, Ana? Gaúcha. A Ana é trainer de PNL e o nosso bate-papo hoje vai ser muito interessante. Provavelmente você talvez nem nunca tenha ouvido falar o que é PNL, né? Por isso que eu trouxe a Ana aqui hoje, para que ela dê mais detalhes para a gente, que fale para a gente da importância dessas estratégias, né, da PNL e o que ela pode agregar na vida da gente. Estamos aí começando 2025, tenho certeza que muita gente aí traçou metas, objetivos para ter um ano melhor, né, Ana? Claro. Mas, Ana, explica para o pessoal o que é PNL. Bom, programação neurolinguística, PNL, que é conhecida no nosso Brasil, né, na língua portuguesa, ou NLP, que é conhecido nos Estados Unidos, ou línguas americanas, inglesas. O que é interessante dentro da programação neurolinguística? É, primeiramente, um manual prático de como você pode entender o seu funcionamento. Seus pensamentos, seus comportamentos, o que dispara gatilho, ou seja, os seus estímulos externos, onde você passa a ter medo, ou até mesmo nojo, ou asco de alguma coisa. Então é muito interessante que a programação neurolinguística ela vai trabalhar comportamento, comunicação, habilidades estratégicas e até mesmo a parte sensitiva do seu corpo, seus sensores. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Gente, fica tranquilo, tem gente que acha que PNL é uma espécie de religião. Não. É uma espécie... Uma vez, eu nunca tinha ouvido falar antes de PNL, faz alguns anos, né? E aí tinha uma estratégia de uma técnica que o pessoal utilizava, e aí falava, não, mas aquele negócio lá é meio esquisito, que não é de Deus, não. Ah, muito bom. Mas depois eu fui entender que, na verdade, são técnicas, são, vamos dizer assim, uma forma de você entender melhor a linguagem do cérebro, tá? E aí, pra gente começar falando em mudanças, né? 2025, eu espero que você tenha traçado aí alguns objetivos, algumas metas. E lembrando, né, gente? Metas sem ação são apenas pensamentos, né? Ou sonhos engavetados. Dentro de uma gaveta guardadas as chaves. Metas têm que ter ação. Se não tiver, deixa de ser uma meta. E Ana, quando a gente fala em comunicação e mudança, o que tem a ver essas coisas e o que impede as pessoas de se comunicarem de maneira mais eficaz consigo mesma e com os outros? O que a PNL traz aí de novidades ou de ensinamentos pra gente? Talvez você, Rogério, talvez o pessoal de casa tenha em algum momento pensado, por que tantos pensamentos rodam na minha cabeça? Por que não tem o silêncio aqui dentro de mim? Por que eu fico o tempo todo pensando em coisas negativas ou coisas que não me levam a lugar nenhum? Olha que interessante isso.
Quando a gente fala de programação neurolinguística, a linguística é justamente comunicação. Sim. É a forma que você se comunica aqui dentro, através dos seus pensamentos, a forma que você explora aqui fora, a linguagem não verbal, ou seja, aquela que você não fala, apenas mostra. Um exemplo prático, vamos dizer que o Rogério vem e fala alguma coisa que eu não gosto. Eu não falo nada, mas o meu rosto vai exemplificar exatamente o que eu sinto por ele, né? E a gente se fecha e não fala mais um com o outro. Então, quando eu falo de comunicação, eu falo de um processo aberto para um mundo inexplorável, muitas vezes. A programação neurolinguística, de verdade, ela aprofunda muito a comunicação nas várias facetas. A forma em que eu me comunico aqui dentro, através de meu perfil que vem de família, de muitos anos, a forma que eu penso, esses pensamentos progressivos ou regressivos na minha vida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. A comunicação é sobre como eu exploro aqui fora a capacidade de influenciar, de persuadir, de ter uma linguagem assertiva para ser entendida e passar a fala ou a mensagem de que desejo. Quantas vezes você aí de casa pede para a pessoa na sua casa, solicita algo na sua casa para alguém, essa pessoa simplesmente não escuta e faz exatamente o contrário. É a capacidade que nós temos de nos comunicar da forma eficiente. E influente também. Então é muito interessante quem é pai, quem é mãe, quem é líder, é interessante demais aperfeiçoar a comunicação. Por quê? Porque é o início de um processo de mudança. Muitas vezes, quando nós pensamos que falar é fácil, eu sou bom de falar, me coloca ali que eu sei falar. Explorar palavras e entender palavras e o impacto delas é essencialmente importante quando nós estamos falando de público. Então, por exemplo, assim, há uma palavra que muitas pessoas utilizam, eu tô muito ansiosa hoje, nossa, hoje eu tô numa ansiedade comum, eu sou ansiosa, e vai te rotulando. Esse eu sou vai trazendo uma capacidade de você se identificar, e se chama crença de identidade. E eu passei por isso em meados de 2003, 2004, e de fato eu tive transtorno de ansiedade, e para mudar isso demandou tanto tempo e tanto desgaste emocional que eu não conseguia reverter sozinha, tive que utilizar, obviamente, de impactos medicamentosos e tudo mais. Então é muito interessante que às vezes a nossa palavra aqui fora, tudo que você fala, você escuta, né? Assim como tudo que você explora aqui dentro, você está ali ruminando, remoendo. E eu vou falar. E é muito importante perceber. A neurociência traz aí que fala que a gente tem entre 50 e 60 mil pensamentos, mas eu acho que eu devo ter uns 200. Tu tem cara de que vai mais. Porque é muito acelerado. E os meus pensamentos, eles não param. E a todo tempo, eu estou com uma estratégia nova, pensando em algo novo. E você acabou de falar que às vezes aquilo que a gente fala, a gente ouve. Né? E muitas vezes nós nos tornamos aquilo que a gente fala. Então, ou seja, a própria conversa que a gente tem com nós mesmos pode impactar a nossa própria vida. Sim. E, inclusive, processos de mudança. Veja só, Ana, eu falo mais de 200 mil palavras por minuto. Eu acho que eu tenho uma aceleração diferente de todas as pessoas, desde que essas palavras sejam positivas e que te levam a lugares que você deseja. E o problema é pessoas negativas, com pensamentos inoportunos e que acaba contagiando o espaço em que estão. Esse é o problema. E isso eu tô falando em contexto profissional, em contexto pessoal, círculo de amizades, educação de filhos. Tudo que você fala, você está explorando e a criança está ali. A gente estava falando sobre isso, né? Captando e fazendo aquilo, né? E infelizmente, eu não sei lá fora, mas o brasileiro, ele tem alguns costumes que fazem parte, eu inclusive falo, faz parte já da identidade e da genética do brasileiro. Ai, meu Deus, estou morrendo de fome. Sabe, algumas coisas. A vida é uma luta. Vamos pra batalha, segunda-feira chegou. Ou seja, isso que você fala influencia diretamente algo dentro da gente? Diretamente, porque isso contagia você, seja positivamente, seja negativamente. Quer ver um exemplo? A vida é uma luta. Nossa, chegou segunda-feira, bora pra luta. Luta é uma palavra negativa, que traduz o quê? Uma expressão de agressividade, de grosseria. Então, qualquer coisa que aconteça na segunda-feira, terminou seu final de semana, maravilhoso final de semana. Puxa vida, segunda-feira, aquela musiquinha do final de semana, né, da virada de domingo ali. E agora, o que vai ser da minha segunda-feira? Todos... Já começa a expectativa. E aí, o que acontece? Derruba coisa na roupa. Olha como é que aconteceu. Meu Deus, olha só. E aí, você vai percebendo que tudo que você trouxe como um mapa da sua semana acontece. Porque foi negativo, porque foi pessimista. E a gente tem uma coisa muito interessante. Você que é médico deve pegar um pouco mais sobre essa perspectiva. O nosso cérebro é tão safado, tão sem vergonha com a gente, que ele faz com que a gente lembre muito mais das memórias negativas do que positivas.
Veja só, a sua segunda-feira passada, o que foi o melhor do dia da sua segunda-feira passada? 2 horas pensando. O que foi o pior momento do seu dia da segunda-feira passada? Ponta da língua. Então, nós temos uma tendência de termos aversão a coisas negativas, passar por situações negativas, a dor. E aí, por isso que o nosso cérebro faz a busca mais rápida por essa dor e não a busca do prazer. Não é à toa que a televisão explora muito isso, né? E ganha com isso. E ganha porque isso tem a ver também na neurociência, na psicologia, a gente acaba estudando isso. Isso tem a ver muito com o processo evolutivo do ser humano. O ser humano ele tem que estar todo o tempo atento por ser comido por um bicho, por sofrer algum tipo de invasão. Então ele está atento a isso, ou seja, falou uma palavra negativa, algo que realmente remeta a algo de perigo, você já está 100% sempre atento. Esse dia eu estava em algum lugar, e aí a gente estava fazendo alguma dinâmica e falaram assim, olha, procura uma experiência positiva que você teve nos últimos 30 dias. Foi assim, nesse momento eu falei assim, experiência positiva? Nossa, eu demorei uns 5 minutos. E olha que eu tenho muitas experiências positivas todos os dias na minha vida. Cura de pacientes, milagres que acontecem. São tantas coisas boas que acontecem. E naquele momento eu fiquei assim, mas que experiência que eu posso? Aí eu me toquei, eu falei assim, é impressionante. Por isso que a gente tem que conhecer, né, Ana? A gente precisa aprender a se autoconhecer um pouco mais. E a Ana falou aqui em mapas, né? Então, ó, não sai daí que no próximo bloco você vai entender um pouquinho sobre esses mapas, essas coisas aí. Sei que talvez seja coisas novas que você nunca ouviu, mas olha, aprender a palavra a Bíblia traz, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então não sai daí que daqui 30 segundinhos a gente está de volta. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, estamos de volta aqui com a Ana, que é trainer de PNL. Treinadora de PNL. Treinadora de PNL. Se você não sabe o que é isso, fica com a gente, você vai entender. E nesse bloco aqui, Ana, a gente vai falar sobre mapas. O que tem a ver com mapas? É uma dica, assim, de algum tesouro escondido, alguma coisa? É um tesouro escondido. Essa é a expressão perfeita, pessoal de casa. Os mapas internos, aqueles que estão aqui dentro, são os tesouros escondidos e que podem ser explorados para seu benefício. O importante é você ter abertura para o novo e se perceber também. O que significam mapas mentais ou padrões mentais ou esses mapas profundos do inconsciente que por aí falam? Significa o manual, né, do qual você vem sendo tratado, trabalhado, criado, a sua educação, seu aperfeiçoamento, os ambientes em que você esteve, as experiências que passou. E tudo isso vai fazendo parte desse mapa de mundo. Por que há pessoas que, por exemplo, têm fobia de sangue e agulha? Eu era essa. E eu sou médico, mas eu não podia ver uma agulha que eu desmaiava. Sério? Olha que interessante. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de voar, elevador, lugares fechados, lugares escuros. Se entra numa sala, já percebe onde é que posso correr se acontecer alguma coisa. Então, por que tem pessoas que têm medo e outras pessoas perdem o medo? Ou até mesmo nunca tiveram esse medo? São os mapas de mundo. Vamos lá para um exercício muito interessante. A tal fobia de sangue e agulha, que é o que eu vou trazer agora para vocês como exemplo, da qual eu passei
Eu achava que havia sido de um momento em que eu estive muito tempo internada quando pequenininha. Olha que eu tive hepatite e depois pancreatite. Quem consegue ter isso com meados de 6, 7 anos de idade? Eu consegui. E eu, na minha cabeça, eu tinha certeza que a instalação da fobia, porque é uma instalação, né, um padrão. Você tem uma instalação, né, dentro de você, desse novo padrão de medo. Eu tinha certeza que era dessa época. E fui explorando, a programação neurolinguística me libertou desse processo, e liberdade é minha palavra de poder hoje. E eu percebi que não havia sido desse momento, dia da minha internação. Sabe quando foi? Quando eu estava no postinho de saúde e meu pai virou e disse assim: eu não consigo ver ela tomando vacina. Eu tinha o quê? 4 anos, 5 anos. E aí foi um processo exploratório, não é fácil essa transição de ter medo e não ter mais, mas é muito interessante, porque hoje eu nem lembro mais nem como é ter medo. Isso é um mapa de mundo, esse é um padrão do seu comportamento. De onde vem isso? Vem de várias formas. A origem pode ser algo que vem da sua família, uma coisa herdada, você não sabe muito bem de quando vem, por exemplo, a mudança é difícil, a mudança é sofrida, vamos pra luta, mudança é isso, não tem mais idade para aprender. Pode ser do ambiente em que você esteve, escolarização, Cultura. trabalho, a cultura. A cultura até pode ser da herdada também. E pode ser da experimentada, que é aquela que você sentiu na pele. Essa é a mais forte. Diante disso, isso pode fazer algum efeito imediato, como pode ao longo do tempo ficar guardadinho e ser disparado na hora certa. E aí você não sabe de onde vem. Essas são as mais difíceis, porque fica ali incubada E você nada sai. Muito complicado. Mas isso tudo são coisas que ficaram registradas no seu cérebro. Lembra, programação neurolinguística. Linguística é comunicação. E a neuro? São seus radares pegando informações que você nem mesmo percebe. Coisas que você sente gosto, cheiro, coisas que você sente na pele, uma roupa, talvez uma voz. Nossa, já escutei essa voz antes. Ou a voz me dá arrepio, ou algo que você assistiu. E é muito interessante, porque isso fica registrado, embora nós não percebamos na hora, porque o nosso cérebro ele pega, ele escaneia muitas coisas do ambiente, mas isso vai sendo juntado. Você já passou por uma experiência do tipo, parece que eu já fiz isso antes? Por que isso? Porque você já teve estímulos muito parecidos, e aí você passa por a mesma situação e aquilo dá um gatilho tipo assim, nossa, será que é um déjà vu, né, que fala? Será que é? Não, é porque você já teve experiências muito parecidas, seu cérebro registrou, mas não disse que era importante, você deixou guardadinho ali, não jogou fora, e aí quando veio o estímulo você sente aquilo novamente. Esses mapas são bastante importantes. O processo de mudança depende muito da observação desses mapas. Que mapa que eu tô andando? Um mapa familiar, de zona de conforto, de dor, é difícil fazer isso, a mudança não vai ser fácil, não consigo, ou um mapa de possibilidades, que podem ser vários pensamentos por segundo, mas que sejam positivos a ponto de você querer mudar. O ambiente em que nós estamos hoje, por exemplo, o ambiente em que nós estamos aqui do estúdio, é muito interessante. Ele reverbera a intenção para que eu cresça e evolua, como há ambientes que, por exemplo, inibem esse crescimento. Um exemplo muito prático, eu dou treinamento para muitas empresas e cursos abertos também. Houve uma menina que veio para um curso aberto para mim, Formação Internacional de PNL, e ela disse, Ana, agora eu percebi uma coisa muito interessante, a minha mãe me ama. E todo mundo sabe, né? Minha mãe me ama. Parece ser óbvio. Só que ela fez de tudo para não passar no concurso. Eu digo, é mesmo? E qual a intenção dela? Ela não quer que eu saísse de casa. Mas ela te ama. Ela me ama, ela queria que eu crescesse profissionalmente, mas que eu não saísse do seio familiar. E ela batia na porta quando eu estava estudando para concurso, ela abria a porta dizendo que precisava da minha ajuda. Então, mesmo que nós, pais, né, mãe, pai, façamos de tudo para o crescimento do nosso filho, ainda assim há coisas que a gente faz com a intenção de um prazer que é, a nosso ver, intencional, né? Eu quero fazer isso. Mas para a criança, às vezes, ele não é tão legal assim. E ela tem isso registrado. E a gente trabalhou isso dentro desse mapa de mundo dela, onde ela, obviamente, fez uma ressignificação. E ressignificação é uma importantíssima ferramenta da programação neurolinguística, é olhar por outros olhos aquilo que aconteceu e aprender com isso. Então, o mais interessante aqui é que você pode mudar o seu mapa de mundo desde que você tenha autoconhecimento. Por isso que aprender é importante, né? E com relação a esse mapa de mundo, esse autoconhecimento, Ana, por que as pessoas têm dificuldade em alinhar o que dizem, muitas vezes, com o que realmente desejam alcançar? Nós estamos chegando agora, né, Chico? Nós estamos em 2025. 97% de todas as promessas e metas serão desperdiçadas até o dia 30 de janeiro. O julho já não é mais aquilo que queria. Julho estão pensando na meta do ano que
E meu Deus, olha só, já estamos na metade do ano, não fiz nada, não rendeu. O ano tá passando muito rápido. O ano passa rápido para aquelas pessoas que às vezes não aproveitam tão rápido que ele passou, ou seja, não entendem que esse caminho é um caminho de aprendizado, de evolução. Quando eu elaboro uma meta, um objetivo, traduz o quê? Comunicação interna. Veja como é interessante o nosso bloco sobre comunicação e mapa de mundo. A nossa comunicação interna vem de muito tempo. Coisas guardadas que eu tiro da gaveta e que vem aqui agora reverberando na minha vida pessoal. Beleza. Com isso, quando eu elaboro uma meta, um objetivo, eu preciso ter clareza do quão eu vou evoluir com isso e quão eu vou ganhar. Por que muitas vezes a gente engaveta metas, embora sejam metas muito boas, por exemplo, emagrecimento, bem-estar, saúde física, emocional, aquela coisa. Por que a gente engaveta se vai ser bom pra gente? Porque a evolução, ela não é fácil. Ela precisa de uma disciplina, ela precisa de uma vontade, ela precisa de motivação. Ela vai gerar dor. E às vezes gera dor. E desconforto. E aí, quando gera dor, as pessoas voltam atrás. Lembra? Aversão à dor, aversão ao medo, aversão a coisas negativas. Por que o luto é a coisa mais certa desse mundo e a gente não sabe lidar com ele? Porque nós temos aversão à perda. Perder o celular, perder o emprego, perder a oportunidade, perder a hora também. Perda, né? Já remete. E a gente não sabe lidar com isso. Então é muito importante que esse mapa de mundo seja mudado, porque às vezes uma perda pode ser uma grande oportunidade de crescimento. E aí às vezes a gente fica ali remoendo, por que eu fiz isso, por que eu deveria ter falado aquilo, e não percebe que o quanto de evolução eu vou ter a partir disso com, às vezes, sair da zona de conforto. Bom, gente, esse papo tá muito interessante, né? Então, ó, daqui 30 segundos a gente está de volta. Novo bloco, continuando esse bate-papo que vai ser super interessante. PNL com a treinadora Ana. Então não sai daí, a gente volta em 30 segundinhos. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamento de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação dos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, estamos de volta. Falei pra você que era rapidinho, né? Vamos continuar aqui o bate-papo com a Ana. Tá? A Ana é treinadora de PNL. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas olha, fica com a gente que você vai entender a importância de aprender, né? De ter esse conhecimento contigo. A PNL, ela traz algumas questões que correlaciona com inconsciente, com linguagem. O que quer dizer isso, Ana? Dentro da PNL, a gente sabe, e eu como médico, que grande parte da nossa consciência, ela é inconsciente, né? Em torno aí de mais de 90% é tudo inconsciente. Em torno de, tem literatura que fala 5%, outras falam 7%, 10%. Ou seja, a gente tem um conteúdo muito maior, ou seja, inconsciente porque não depende do raciocínio, não depende de você lembrar, é algo automatizado. E o que a PNL traz pra gente sobre isso? Olha, a programação neurolinguística, ela pega um tantinho de neurociência para fazer, ou melhor, reverberar estratégias bem-sucedidas. Nós temos dentro de todos nós, todo mundo é assim, um sistema bastante rápido e um sistema bem lento. O sistema rápido é aquele que faz com que a nossa vida funcione. Eu não preciso pensar para caminhar, eu não preciso pensar em que palavras usar, eu simplesmente uso. Eu simplesmente falo com você, simplesmente julgo você. Já o sistema um pouco mais lento, ele demora mais tempo, ele é mais racional, ele faz com que você pense cognitivamente. Então pense só, o momento em que você está aprendendo algo novo. Vamos dizer que você está fazendo carta de motorista nesse momento. Parece que não vai dar certo. Como que eu vou pegar e olhar para os lados e não bater nos retrovisores e dar um pisca? Daqui a pouco você já está no automático, já está fazendo as coisas sem pensar. Como isso acontece?
E aí eu percebo, eu tenho um Miguelzinho de 3 anos em casa, eu tô pegando exatamente esse treino dele. Quando ele aprende algo novo, ele fica perceptivo, ele fica analítico, daqui a pouco ele já tá fazendo tudo automático, comendo sem perceber. Esse automatismo, ele é muito bom. Só que muitas vezes ele nos deixa em maus lençóis. Por quê? Esse piloto automático, esse automatismo faz com que esses padrões inconscientes e bastante, vamos dizer assim, deliberados no nosso dia a dia, automáticos nos padrões de pensamentos, eu sou sempre assim, eu fui sempre dessa forma, é difícil mudar, ainda mais quando uma pessoa atinge seus 50 anos, aí sim que vem esse verbo, né? É mudança, mudar, não consigo. Né, eu não consigo. Quando a gente pensa sobre processo de mudança, o primeiro fato é como eu posso sair dessa zona de desconforto, porque a gente fala zona de conforto, né? Mas dessa zona de desconforto que faz com que eu fique fazendo sempre o mesmo, da mesma forma, sem mudar. E eu posso dizer que esses padrões inconscientes, eles vão ajudar você a dar clareza de que isso foi aprendido. Você aprendeu a ser assim. Não caiu do céu, você não nasceu dessa forma. Você foi aprendido. Aliás, a gente tem poucos medos de que nasce com medo. Medo de cair para trás, medo de barulho e medo de passar fogo, né? E sim, gente. Muito. Depois o resto é a tia que grita da jarata, não sei o que faz agulha e isso que não dá certo. E esse aprendizado, ele vai te favorecer ou te prejudicar. Aí que é interessante. A busca de alguém que está de fora, percebendo suas atitudes, é bastante relevante de perceber esse feedback. Então eu sento com alguém e pergunto assim, você trabalha comigo há 1 ano, me diga, o que eu posso mudar? Estar aberto a um processo de mudança, perguntar na sua casa, que é tão difícil perguntar em casa, o que eu posso mudar? Como assim eu vou dizer que eu sou errado? Como assim eu vou dizer que eu estou errada, né? Mas sentar com a pessoa e dizer assim, me fala, o que eu posso mudar? Como eu posso mudar para melhorar o nosso relacionamento? Isso não é fácil. E quando a gente pensa dessa forma, significa o quê? Eu estou abrindo um leque de opções para que eu possa melhorar os meus comportamentos, atitudes, favorecer, inclusive, a minha influência. Muitas vezes a gente tem um mapa de mundo querendo fazer com que as pessoas sigam o nosso jeito de ser o controle, o supercontrole, né? Só que isso não funciona. E somente você que estressa com isso, que tem um impacto negativo sobre isso. Então, esse mapa de mundo que você mesmo comentou, Rogério, que o nosso subconsciente é a maior parte do nosso processo, da nossa história, sim, é de verdade. E por isso que muitas vezes a gente precisa dar uma parada básica, encontrar a programação neurolinguística para sair desse processo padronizado e entender o que eu posso melhorar. Mas a gente tem que ter humildade para isso. Ter humildade em reconhecer que necessita, né, de estratégias para aprender. Isso é muito interessante. E o que eu fico pensando às vezes, né, porque a medicina, a gente não tem esse contato, né? Eu fiz os cálculos, eu estudei já 57 mil horas. Nossa. De medicina. Só medicina. Sem contar a pós-graduação de neurociência, de psicologia, os 56 livros que eu li esse ano passado. Me comentou. Então, sem contar isso, foram 57 mil horas. E não aprendi nada. Se a gente for comparar o mundo de conhecimento que existe, como a PNL, eu vim ter contato com a PNL tem 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu vim realmente estudar, conhecer um pouco mais, né? Mas, Ana, como que a PNL, de alguma forma, ela pode ajudar a melhorar a vida de quem está nos assistindo? E qual a mensagem que você deixaria para quem está nos assistindo com relação a isso? A programação neurolinguística, lembra, eu comecei falando o que é PNL. É um mapa das suas padronizações, do seu mundo, dos seus comportamentos, da sua comunicação. Quando eu abro esse mapa, eu começo a perceber o que está funcionando na minha vida e o que não está funcionando. Abrir esse mapa, não está funcionando isso. Como eu posso melhorar esse processo? E atrás desse processo de melhoria. Eu costumo dizer que a repetição é a mãe da habilidade, né? Quanto mais você repete aquilo, mais hábil você ficará. E é interessante que, repetidas vezes, você fazer coisas erradas, significa que você já está acostumado com isso, e virou um vício. Por que existem vícios em, sei lá, compulsão alimentar, vícios de cigarro, vícios de droga, vícios, tantos outros que a gente vê por aí, até mesmo comportamentais no sentido de ser agressivo. Tem pessoas que são viciadas na agressividade. Porque elas erraram tantas vezes, o cérebro repetidas vezes recebeu esse estímulo, por mais que não foi confortável no início, ele se acostumou, ele não sabe outro padrão, ele não consegue nem perceber que ele erra. Mas como assim eu erro? Quem disse que eu erro? Eu tô fazendo certo, tô sendo claro, né? A minha comunicação está certa. E não percebe esses pontos cegos, né? A gente não tem ponto cego no carro, a mesma coisa, a gente tem ponto cego na nossa vida. Então, o recado que eu posso dizer é, saia dessa zona de conforto, que tá bem desconfortável, entenda
perceba o que você quer da sua vida e busque o seu autoconhecimento. A programação neurolinguística traz com maestria esse processo de aprendizado, evolução, tanto de comunicação quanto da evolução pessoal. Você pode fazer do interior da sua mente um lugar maravilhoso de se viver. Aproveite e deixe o seu arroba para quem quiser entrar em contato e aprender um pouco mais sobre isso. Bem, a minha empresa se chama Mental Fórmula, Mental Fórmula. O meu Instagram é @mentalformula, tem a minha fotinho ali, você vai reconhecer, tem vários materiais por ali. Nós também temos o nosso site, temos blog, podcast, nós temos um monte de coisa que você pode estar acessando, inclusive para começar um processo de mudança agora. Temos séries de episódios gratuitas sobre emoções, comunicação, influência, só não muda quem não quer mudar. Gente, Ana, obrigado por sua presença. Foi um prazer esse bate-papo, tá bom? E fica com a gente, que no próximo programa a gente vai trazer Ana novamente e vamos continuar esse bate-papo aqui. Então, até lá. Hoje no programa Emagrecer, com a ajuda da trainer de PNL Ana Luísa, aprendemos que a nossa forma de pensar e falar pode ser a chave para superar barreiras internas e externas. Descobrimos que as ideias limitadoras, muitas vezes enraizadas em experiências do passado, podem ser transformadas em forças motivadoras quando utilizamos as ferramentas certas. Também entendemos que o primeiro passo para uma mudança verdadeira é sair da zona de conforto e criar um ambiente interno alinhado com nossas metas. Identificar padrões inconsistentes, redefinir nossas palavras e focar na solução em vez do problema. São estratégias poderosas para reprogramar a nossa mente e criar hábitos consistentes. Eu te desafio a colocar em prática pelo menos uma das estratégias discutidas hoje. Comece identificando aquela ideia que tem te segurado e pergunte-se: o que posso fazer hoje, agora, para avançar? Nosso programa fica por aqui, mas lembre-se, a transformação está apenas começando. E não se esqueça, mudar é um processo e cada pequeno passo conta. Até o próximo programa. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades do Emagrecer, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no TikTok, Dr. Rogério Silva 1. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.